Olá pessoal, eu sou o Thiago e essa é a segunda parte do vídeo sobre a alocação dinâmica. Agora iremos ver na prática como funciona cada função que vimos anteriormente. Mas antes disso, precisamos importar a biblioteca stdlib. Certo, agora vamos só relembrar quais são as funções que nós vamos ver. Primeiro vai ser a sizeOf, depois a malloc, realloc, calloc e a free. Primeiro iremos ver a função sizeOf. Essa função serve para saber o tamanho de uma variável ou de um tipo de dados em byte. Então, para usar essa função sizeOf, basta passar o tipo de dado ou a variável como parâmetro. Vamos ver alguns exemplos agora. Bom, nesse exemplo, vamos usar o sizeOf para saber o tamanho em bytes de alguns tipos de dados e de uma variável. Vão ser um dado do tipo int, um dado do tipo double, um dado do tipo char e uma variável do tipo int, que será um vetor de tamanho 5. Então vamos executar e ver o que irá retornar. Bom, aqui eu coloquei para exibir os valores que irá retornar em cada caso. E o retorno que teve foi que uma variável do tipo int vai ocupar 4 bytes na memória. Um do tipo double vai ocupar 8 bytes na memória. A do tipo char 1 byte. E um vetor de int de tamanho 5 vai ocupar 20 bytes. Isso acontece porque serão 5 variáveis do tipo int que serão armazenados e cada variável ocupa 4 bytes. Logo, 5 vezes 4 é 20. Então é para isso que nós usamos o sizeOf, para saber o tamanho de variáveis e de tipo de dados. Agora iremos ver a função malloc. Essa função recebe somente um atributo, que é a quantidade de bytes que deseja alocar, e irá retornar um ponteiro do tipo void que aponta para o início do bloco de bytes. Vamos ver o exemplo. Caso eu queira alocar espaço para uma variável do tipo int, basta passar o tamanho em bytes da variável. Para fazer isso, eu vou usar a função sizeOf. Então vai ficar da seguinte forma. Certo, somente isso já dá para alocar o espaço na memória. Mas também preciso fazer uma conversão, pois o ponteiro que a função malloc retorna é do tipo void. Então, preciso converter para int. Para fazer isso, vou colocar int asterisco. Assim, ele irá retornar um ponteiro do tipo int. Antes de ver o funcionamento desse código, vou exemplificar o que acontece na memória RAM quando se usa uma função malloc. Vamos supor que a memória seja um retângulo, dividido em retângulos menores, onde cada retângulo menor representa 1 byte na memória. Então, quando você usa o malloc para alocar uma variável do tipo int, por exemplo, o que irá acontecer? 4 bytes serão reservados e um ponteiro será apontado para o início desse bloco de bytes. Então é basicamente isso. Cada retângulo é 1 byte, então quando você usar a função malloc para alocar 4 bytes, isso aqui que vai acontecer. Vamos supor que isso aqui é a representação de que esses 4 bytes já estão alocados, ou seja, estão em uso. Então eles estão marcados aqui que estão em uso. Então o ponteiro precisa estar apontado para o início desse bloco de bytes. Então vai ter aqui o ponteiro e ele vai estar apontando para o início do bloco de bytes. No caso, é aqui. E é basicamente isso que acontece quando nós alocamos usando o malloc. Agora vamos ver o código em funcionamento. Bom, aqui alocamos o espaço dinamicamente
e salvamos o número 10 nele. E depois exibimos o valor da variável. E aqui na execução exibiu o valor número 10. Lembrando que assim como uma variável normal, as variáveis que são criadas com uma malloc precisam ser inicializadas, pois podem conter lixo de memória nelas. Bom, com malloc também é possível alocar vetores dinamicamente. Basta multiplicar o tamanho em bytes de um único dado pelo tamanho do vetor que deseja. Então, como podemos ver nesse exemplo, funciona da forma que eu falei. Basta multiplicar o tamanho em bytes de um único dado, ou seja, o único dado nesse exemplo do tipo int, pelo tamanho do vetor que você deseja. Nesse caso, eu quero um vetor do tamanho 3. E para acessar os itens desse vetor, você pode usar a notação padrão de vetor ou utilizar a notação de ponteiro. Como no exemplo, eu utilizei a notação de ponteiro para atribuir os valores e a notação de vetor para exibir os valores na tela. Agora vamos ver o código em funcionamento. Como esperado, retornou os valores 1, 2 e 3. Bom, aproveitamos que já estamos falando do malloc e vamos ver a função calloc, que é bem parecida com a malloc. Ele aloca dinamicamente espaço na memória, mas ele recebe um atributo a mais do que o malloc. Ele recebe a quantidade de um determinado dado que você deseja alocar, e assim como o malloc, ele recebe o tamanho de um único dado. Ou seja, ele basicamente serve para alocar um vetor dinamicamente. Assim como é possível fazer com o malloc, o calloc ele é feito especificamente para isso. E o calloc também ele inicializa todos os bytes com zero. Ou seja, se você criar um vetor do tipo int, ele vai inicializar todos com o número zero. Então, como ele funciona basicamente igual ao malloc, basta mudar o nome e agora a gente não precisa multiplicar por 3, basta colocar como atributo o número 3, que é o tamanho, e o tamanho de um único dado. Agora, se a gente executar, a gente vai ver que o resultado é o mesmo. Então, esperado resultado idêntico ao do malloc, os números 1, 2 e 3. Se eu não inicializasse os valores, ele vai retornar todos os valores com zero. Próximo queremos ver o realloc. Ele serve para quando, durante a execução do código, ele percebe que a memória que foi alocada anteriormente, com malloc, realloc ou calloc, não é o suficiente para o que você precisa, ou que não vai utilizar toda a memória que alocou. Então, utilizamos o realloc para mudar o tamanho do bloco de bytes. Para isso, passamos o ponteiro, que aponta para o início do bloco de bytes, e o novo tamanho. Esse tamanho pode ser maior ou menor que o original. Vamos ver como isso funciona utilizando uma representação da memória. Supondo que você tenha alocado dinamicamente espaço para uma variável do tipo int, mas agora deseja espaço para mais uma variável do tipo int. O que vai acontecer é que o código irá verificar se na sequência dos bytes, ou seja, ele vai verificar se os próximos 4 bytes estão vazios, ou seja, esses 4 bytes aqui. Bom, se estiver livre, o ponteiro continua apontando para o mesmo lugar, para o início do bloco de bytes. Caso não tenha espaço, os dados são copiados e mudados para um lugar da memória que tem um número de bytes suficiente livre. Então, retorna o ponteiro do novo endereço na memória. Então, caso abaixo do bloco de bytes iniciais não houvesse 4 bytes livres para armazenar a nova variável do tipo int, ele procuraria um espaço na memória que houvesse espaço suficiente para as duas variáveis e copiaria os dados para esse novo lugar. Ou seja, caso aqui houvesse o número 10 armazenado, ele copiaria o número 10 daqui e procuraria um lugar que houvesse 8 bytes livre. Então, ele tiraria isso daqui e o ponteiro não apontaria mais para aqui.
encontraria 8 bytes livre, colaria o dado anterior aqui, número 10, e agora o ponteiro apontaria para aqui. Bom, vamos ver aqui um exemplo de realloc, do uso do realloc que eu criei. Digamos que sou um professor e tenho atualmente 3 alunos e uso um sistema simples para armazenar suas notas. Esse sistema utiliza um vetor de tamanho 3 alocado dinamicamente para armazenar as notas desses 3 alunos. Mas digamos que eu consiga um novo aluno e preciso de mais espaço no vetor para armazenar a nota desse aluno. Então, utilizo o realloc para aumentar o tamanho do vetor. Assim como se eu perder um aluno, o tamanho do vetor irá mudar. Esse é um exemplo simples para exemplificar o uso do realloc. Então, vamos ver aqui como ele funciona. Então, eu tenho aqui um vetor alocado dinamicamente de tamanho 3. Neste caso aqui, eu usei o malloc, mas poderia ter usado o calloc. Só multipliquei o tamanho da variável int por 3. Digamos que essas aqui são as notas dos 3 alunos, 10, 8 e 7, e que eu sei qual é o aluno de acordo com o índice. Digamos que o índice 0 é o aluno João, o índice 1 é o aluno Júlia e índice 2 aluno Pedro. Então, quando o programa inicia, eu pergunto qual o número de alunos atual. Se o número ainda for 3, ele somente exibe a nota dos alunos. Caso o número seja diferente de 3, aí eu chamo o realloc para mudar o tamanho do vetor. Então, aqui a gente passa o vetor e o novo tamanho do vetor. Nesse caso, o número de alunos atual vezes o tamanho da variável do tipo int. Depois eu só pego uma nota, caso ele tenha inserido um novo aluno, eu somente pego uma nota para armazenar para esse aluno. Caso ele tenha perdido o aluno, não acontece nada. Somente vai sair do if e printar as notas dos alunos. Então vamos ver isso em funcionamento. Certo, aqui, número de alunos atual, digamos que agora não tenho mais 3, tenho 4 alunos. Vai pedir para inserir a nota do aluno número 4. Digamos que a nota dele é 8. Agora exibiu as notas dos 4 alunos. Tem o aluno número 1, 10, número 2, 8, número 3, 7, número 4, 8 também. Mas digamos que eu perdi um aluno. O que que aconteceria? Então, o número de alunos atual é 2. E aqui foi exibida as notas dos alunos. Apenas o aluno 1 e 2. Nesse caso, eu não fiz um programa muito elaborado para dizer qual foi o aluno, ele somente removeu o último. Não é um caso real, então não tem problema. Então é isso, o uso do realloc para mudar o tamanho de um bloco de bytes que foi alocado dinamicamente usando realloc, malloc ou calloc. Vamos ver agora a função free. O free serve para liberar espaço que você não usa mais, para evitar que você use memória sem necessidade. No caso de código simples, como nós estamos usando, não há problema, mas caso seja um código grande, que use bastante memória, esquecer de dar free na memória pode ser um problema. Vamos ver na representação da memória como funciona o free. Aqui temos um espaço de memória que está alocado. Esses dois aqui estão, digamos que estão alocados. Ou seja, está marcado que esse espaço da memória tem dono. Quando usamos o free, estamos removendo essa marcação. Ou seja, estamos fazendo isso, removendo a marcação de que esse espaço na memória está sendo utilizado. Mas você pode se perguntar o que acontece com o ponteiro que apontava para esse bloco de bytes. Bom, no caso da minha máquina, o ponteiro ele irá perder o referencial desse bloco de bytes. Então ele irá perder esse referencial aqui. Mas os dados que tinham armazenado nesse bloco irão continuar aqui.
eles só irão sumir quando alguma coisa sobrescrever ele. Ou seja, eu estava usando esse bloco de bytes, dei o free, mas digamos que depois eu aloquei dinamicamente 4 bytes para armazenar a variável x. E por coincidência, foi justamente esse bloco de bytes que o número 10 estava armazenado. Então, quando eu fizer, se eu não inicializar essa variável x e der um print nela, o número que irá exibir será o número 10, pois o número não é apagado da memória, ele continua lá. Por isso é importante, quando alocarmos um espaço de memória, inicializar as variáveis. Agora vamos ver isso em código. Certo, aqui temos o código. Estou alocando dinamicamente espaço para uma variável do tipo int, atribuindo o valor número 10. Aqui eu exibo o valor, que será o número 10. E aqui o endereço da memória, que é para onde o ponteiro aponta. Depois eu dou free na memória e depois eu tento exibir novamente o valor que estava armazenado nesse ponteiro, que era o número 10. Então vamos ver o que retorna. Então ele exibe o valor número 10 normalmente, depois o endereço de memória, e no último print, que seria para exibir um valor, que seria o número 10 também, ele exibe o endereço de memória e não um valor. E veja que o endereço de memória também não é o mesmo que o número 10 estava armazenado antes, ou seja, ele perde totalmente o referencial que ele tinha anteriormente. E é isso o uso do free. Aqui nós passamos o ponteiro e ele libera esse espaço na memória. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.